Voltamos então ao segundo bloco de diversidades. Hoje, aqui na Praça Flores da Cunha, em Arroio do Meio, onde à noite inicia a Gincana Arroio do Meio, sua sexta edição. Então temos muitas atividades hoje à noite, a partir das 19 horas. Amanhã temos o tradicional desfile na rua Dr. João Carlos Machado. E no domingo, durante a tarde, tarefas, no domingo tarefas e shows ao final de domingo, antes do encerramento da gincana. Mas aqui conosco está o Marciano Dertzbacher. Ele foi aluno, mais um dos alunos meus do Guararapes, né? É verdade. E ele, o Marciano, ele é daquele gincaneiro assim, bem raiz mesmo, né? Participou de muitas tarefas, muitas tarefas. Eu quero que tu nos conte, Marciano, quais as tuas experiências, que tu conte assim, algum fato hilário, algum fato bacana que ficou marcado assim nas tuas memórias. Olha, eu vou te dizer que o que mais marcou e que hoje às vezes eu vou nas casas das pessoas e eles me reconhecem por causa disso, que teve um ano que o tema do desfile era Anos Dourados. Sim. E lembro dessa. Então eu criei uma ala no nosso desfile, então eu botei nem tão dourados eram os anos, né? Então, porque na década de 60 nem todo mundo tinha banheiro em casa, no interior então existiam as capungas, se tomava banho esquentando a água na chaleira e botando dentro do chuveiro. Então eu consegui uma carreta agrícola e a gente montou uma capunga, a gente montou um chuveiro desses antigos e chegou na manhã do desfile, estava 2 graus, eu tinha combinado com um amigo que tem uma lancheria que a gente ia esquentar água lá. Sim. Chegou na hora do desfile, ele não veio e eu tive que encher de água fria e desfilar com água fria. Então sentado dentro da banheira com água fria. Então tipo assim, ó, isso foi um marco porque foi uma coisa totalmente diferente. A gente se pintou de dourado. Sim. Então, tipo, a gente desfilou e aquilo foi marcante para muitas pessoas que hoje às vezes eu encontro na rua ou vou na casa e aí as pessoas, era tu, eu me lembro, isso me marcou. Lembra, né, isso gente? lembra, as pessoas ainda lembram. Foi muito hilário, muito criativo. Vinha aquele, né, veículo, né, com uma banheira e dentro da banheira, lindamente pintado de dourado, estava o Marciano morrendo de frio e a gente não percebeu. Sim. Então a performance foi excelente. Né? Isso foi uma coisa muito marcante. Mas o que mais, assim, tu lembra? Outro fato que marcou? Alguma coisa? Eu vim da gincana, então na época onde não tinha celular, onde se conseguia computador discado, a internet era discada. Sim. Então, tipo assim, a gente conseguia o QG para usar, que na época a gente usava o espaço, o porão do Correio, né? Porque não tinha dinheiro para alugar uma sala, porque não tinha lugares para alugar, então a gente se alocava lá, era chão batido, era brita, então a gente precisava conversar com os vizinhos no entorno, os lojistas, e pedir emprestado o telefone. Então a gente passava 2 finais de semana antes puxando rede para conseguir deixar os pontos de telefone para usar, daí no mês seguinte procurar eles e ir lá pagar a continha do telefone que tinha dado o excedente. Então, tipo assim, era uma coisa muito diferente de hoje. Muito diferente. Hoje tu tem a internet à disposição, computador, celular, né? Por isso que as comissões organizadoras também têm que ter uma criatividade a mais. Na verdade, hoje, vamos dizer assim, a tecnologia ela andou junto, a gente teve que andar junto com isso para fazer as tarefas e coisas. Vamos dizer, tem tarefas que é colocado um ponto no satélite e aí tu tem que procurar as coordenadas para encontrar o local. Então, tipo, isso tudo andou junto com a gincana, né? Então, mas naquela época era totalmente diferente. Tu teria que encontrar uma coisa, tu pegava a lista telefônica, folhava toda ela para tentar achar uma pessoa em outra cidade, alguma coisa que tu precisava. Então ela era muito trabalhosa. E se conseguia, né? Carros antigos, animais, se enchia a fuca de gente. Eu me lembro de uma que tinha que encher
quantas mais pessoas tu colocasse dentro de um Sim, Fuca, eu acho que sim, era. sim. Gente, então eram muitas tarefas. Mas na verdade era interpretativa, né? O máximo de pessoas no Fuca. Teve uma equipe que conseguiu colocar, se eu não me engano, 17 pessoas dentro. A gente foi lá e colocou 5. A gente ganhou a tarefa. O máximo de pessoas no Fuca são 5 pessoas. Então é a questão, a pressa de tu querer fazer e não interpretar. Sim, então era sim. esse o detalhe. Tipo, Vocês botaram 5. a gente botou 5, é o máximo de pessoas no Fuca. O número permitido, né, Exatamente. gente? Então, tipo assim, e assim são várias tarefas que acontecem. Tipo, na pressa tu olha, tu vai lá buscar uma coisa, não é aquilo que foi pedido. E tipo, daí tu volta pro QG, meu Deus, mas vocês não leram direito. Então acaba gerando um estresse e no fim todo mundo dá risada junto disso aí, do que aconteceu. Parte boa assim é quando antes da gincana tá rolando, então volta as pessoas antigas que às vezes tu só encontra na gincana, né? Porque foram para outra cidade, porque se distanciaram, mas quando tem gincana volta e se reúne de novo e conversa e relembra as coisas. Aí tu olha as fotos, é muito legal, é muito bacana. Bacana, né? E me conta, Marciano, quanto tempo tu ficaste na coordenação da equipe? Eu de líder, eu acho que eu fiquei uns 15 anos. De presidente, acho que uns 17. Então eu passei a presidência faz 2 anos para o Gustavo. E esse ano que eu estou um pouco afastado em função de trabalho, filho, tudo. Então um pouco mais de atenção para a família. Mas agora de tarde já não trabalha, já vai pro QG e já começa a correr para só no domingo de noite. Para ajudar. Para ajudar. E qual é assim, o papel do líder na equipe? Qual é a importância de ser um líder, assim, um bom líder? O líder, na verdade, ele funciona como numa empresa. Então, tipo, eu sempre digo que a gincana, ela é boa porque ela forma líderes. Porque são 5 líderes por equipe, ela forma líderes que vão depois levar isso para a vida e para a comunidade. Tanto que teve líderes que hoje são vereadores, líderes que são empresários. Então, tipo assim, ó, tu pega essa liderança e tu começa a aprender. O líder ali, ele vai ter que coordenar as coisas. Ele tem que se preocupar com a encomenda de camisetas, ele vai ter que cuidar o caixa, ele tem que ver como é que tá as coisas. Ele precisa ver, pessoal, tá indo certo, o pessoal que está na tarefa. Claro que existe 5 líderes e representantes, mas dentro da equipe tem vários líderes. No final de semana tem a mesa que é responsável pelas tarefas, que não deixam de ser líderes também, que precisam saber onde estão as pessoas, como elas estão correndo, o que estão fazendo, né? Então se cria vários líderes dentro, assim. Na nossa equipe, nós, vamos dizer assim, como o líder ficava super carregado, sempre existia um sublíder. Cada um pegava um de confiança e disse, ó, eu não vou conseguir fazer, faz pra mim, e essa pessoa ficar responsável. Então, assim, tu ia trabalhando sempre. E eu lembro de uma das tarefas que vocês faziam sempre, que era a tarefa das urechinas, né? Que lembrança tu tem deste desafio ou dessa proposta? Essa aí eu acho que eu desfilei umas 8 vezes a urechina. Então, o que acontece? O Rurepoco sempre entrou dentro da gincana, foi criado para, vamos dizer assim, para brincar. Não ia nem divertir, né? Não era para participar e ganhar da gincana. A equipe foi criada porque existia premiação para 5 equipes e só tinha 4 inscritas. Então, na última semana se juntou 15 pessoas e inscreveram a equipe. Por quê? Porque ia ganhar a caixa de cerveja no final da gincana. Esse era o propósito. Vamos ganhar essa caixa, senão ninguém vai ganhar, nós vamos ganhar. Vocês se organizaram e se criaram dessa forma. Nessa época eu não estava ainda. Eu entrei 3 anos depois na equipe, né? Então, e daí nesse intuito então, de brincar e fazer, a equipe Rurepoco ficou acho que uns 5 ou 7 anos sempre girando ali, nunca, não vamos almejar, vamos se divertir. Então, existia a equipe Stena e tinha as líderes de torcida, as Stenettes, que desfilavam, que abriu o desfile. Aí tinha o Schweinarai, então também colocou as meninas Schweinarai. E o Rurepoco, então, para ser diferente, botou os guris vestidos de menina e criou as orechinas, né? Então, o
O primeiro desfile, isso foi um baque, tipo assim, Sim, meu Deus, meu o que Deus que é do isso? céu. O que que estão fazendo, né? Então foi no intuito de brincadeira mesmo e tirar sarro com as outras duas equipes, Sim, né? Por causa sim. que ele botava as meninas, né? Aham. E no fim das contas isso se tornou um marco da equipe. Com certeza. Dali pra frente, todos os anos é pedido pra Para vir, reativar, né? pra voltar as E Orixás. agora no último desfile elas voltaram, ou não? Voltaram de novo. Voltaram. E será que esse ano volta? Vamos ver amanhã de manhã, né? Vamos ver Vamos ver amanhã de manhã se elas É. voltar de volta. E querido, você não é o Ruri também que tem o símbolo de um bode? Sim. Por que essa história desse bode? Tu sabe contar? A tradução do Hurepok, então, do alemão para o português, seria bode maloqueiro, bode festeiro, né? Então, tipo assim, quando a pessoa, na gíria alemã, tipo assim, os caras só bebe, só apronta, tu é um Hurepok, né? Sim, Então, sim. por isso a gente pegou, já Esse adotou nome, ele, isso já adotou ele como símbolo da equipe. E daí tem o bode que desfila, né? Ou Faz um bom algumas tempo edições que ele não desfila não mais. pode mais porque sim. foi mudado que não pode mais ter animais no desfile. Sim. Né? Tinha anos que era Mas usado ele- cavalo, usado outros animais, Aham. então a partir de alguns anos atrás, então resolveram, não sei se agora por questões de maltrato, alegavam isso, sim. ou pela sujeira, que talvez o dejeto que o animal deixava pelo caminho, Sim. mas foi abolido, não pode mais usar. Sim. E nesse momento ali de gincana, nessa disputa, eu termino antes, eu termino depois, ali naqueles dias se nota um espírito assim muito acalorado, né? Às vezes, não, isso não dá certo, daí entra, daí xinga, daí discute com a comissão, né? E se cria um certo clima ali na gincana. E depois da gincana? Não, depois é tudo certo. Na verdade, isso é o calor do momento, vamos dizer, igual como no futebol, deu um lance, o cara encostou a mão na bola, não encostou, vai no juiz, briga, discute, faz. Ali é o momento também. No final da gincana, muitos pegam e saem da festa da própria equipe, vai visitar outras equipes, vai na equipe campeã, vai no outro. Então a gente acaba fazendo até um tour nas outras equipes, parabenizando, conversando, mas assim, não me lembro de algum momento que talvez tenha uma discussão, tenha chegado a vias de fato de alguém se agredir. Que eu lembre, nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Então, mas é assim, há os lances assim, tipo assim, que as torcidas se provocam e tudo, mas é tudo sadio, é bonito. Sim. É tudo bonito. Hoje à noite vai ser a apresentação, né, das torcidas, né, Isso. essas coisas assim. Então hoje começa aquele ânimo todo na cidade, né? A verdade começou as torcidas, mais provocação, a partir do momento que começou a dar premiações para a torcida. Verdade. Então, quando a torcida começou a pontuar, tipo, agora tá valendo, agora nós temos que fazer barulho. Então, a partir dali que começou... E se tornou um movimento organizado, Sim. com, né, placas para, aplaude, né, faz o quê, né? Sim. E o que fica de bom? O que fica de bom e o que marca são as amizades. Eu vou te dizer que hoje 40% dos meus amigos ou mais eu conheci dentro da gincana. Dentro da gincana, e isso já faz mais de 20 anos, e continuam meus amigos e continuam com contatos de final de semana, então eu acho que isso é o que mais fica. Né? E a interação entre todo mundo. Um jovem de 40 e um jovem de 17, Sim, né? É verdade. Então, todo mundo trabalhando junto em prol de um título, né? Então, eu acho que isso é o que mais marcante fica e é o mais legal que se tem da gincana. Sim, a troca de experiências, vamos dizer. Experiências entre gerações, Isso. né? Isso. O Diversidades, então, está aqui na Praça Flores da Cunha de Arroio do Meio, sempre com o patrocínio da Fruteira do Centro.